Papai Noel de proveta. Papai Noel, eu não quero abater sua grandeza, mas eu não considero como coisa de beleza, eu nunca lhe achei bonito, sempre lhe achei esquisito, orgulhoso, muito mal, e afirmo de coração, não tenho motivação para lhe ver nesse Natal. Esse seu coração nobre, que esbanja a simplicidade, só traz tristeza ao pobre, para o rico, felicidade. Hoje o meu peito se inflama, pois eu trago em mim um drama que não me sai da lembrança. Se o tempo voltasse um dia, lhe juro, eu não queria de novo ser criança. Eu ainda estou lembrado, nasci no conforto ao léu, porém, se tem um culpado, é você, Papai Noel. Velho, chato, indiferente, nunca me deu um presente porque nasci na pobreza. Meus brinquedos de menino foi enfrentar o destino sem conhecer a riqueza. É um pouco das estrofes do grande poeta Raudênio Lima, que mandou essa poesia aqui via internet. E a gente também entra nesse mundo tão fantástico da comunicação. Hoje o nosso programa traz um tema super interessante, super importante, que é o tema natalino. Vamos conhecer as histórias, vamos fazer um verdadeiro passeio histórico. E para fazer esse passeio, eu tenho a honra de receber um irmão, um professor, um historiador, um camarada, sabe de muita coisa, meu amigo professor José Urbano, aqui em Caruaru. Urbano, obrigado por ter vindo ao nosso programa, Urbano. Eu é que agradeço, Erlo, a honra do convite e de início já lhe parabenizar, né, pela marca que o Impressão Cultural tem hoje na televisão de Pernambuco. É muito feliz porque para nós, telespectadores, é uma fonte a mais de conhecimentos. Urbano, a gente está nesse debate agora, né, Natal, final de ano, as casas enfeitadas, lapinhas, mas tem um lado da história que as pessoas precisam conhecer. E você, como historiador, que vai nas fontes, que pesquisa, tem uma vasta proclamação aí de tanta coisa boa que você vai na fonte buscar. Vamos conversar um pouquinho sobre esse mito chamado Jesus Cristo. Vamos sim. Jesus Cristo é o personagem mais biografado da história humana, pelo menos nesses últimos 2000 anos. E o maior desafio, Erlo, é nós fazermos uma separação entre o que é tradição, o que é lenda e o que é exatamente relatado na história. Nós temos como ponto de partida, né, a Bíblia Sagrada. Só que quando a gente se propõe a falar de Bíblia, mas qual é a Bíblia? A gente tem a Bíblia dos judeus, que tem 24 livros, a gente tem a Bíblia dos evangélicos, com 66 livros, temos a Bíblia dos católicos, com 73 livros, temos a Bíblia da Igreja Católica Ortodoxa Grega e temos ainda os Evangelhos Apócrifos, ou seja, é um material farto, escrito ao longo de 2000 anos de história e tradição e que algumas vezes os pontos se desencontram. Então é um desafio que a gente se propõe a entender, né, cada parte, cada episódio, para que possamos trazer a verdade histórica. Existe muita lenda, muita fantasia, mas a verdade histórica é exatamente o nosso objeto de pesquisa. Urbano, e tem um fato interessante na história, que é o seguinte: aqui no nosso programa, Impressão Cultural, aqui na TV Pernambuco, a gente está preocupado em você que está em casa, conhecer um pouco mais por dentro da história. E como estamos nesse período, é importante trazer um historiador, um camarada que tem essa afinidade com a história. Mas, Urbano, Jesus é um mito, foi um revolucionário, é um herói, um judeu, porque tem várias versões, várias faces, né? Várias faces. Se você vai para Israel, o povo de Israel acha que ele foi um revolucionário. Se você vem para a América Latina, como o Brasil, o maior país, né, nesse processo aí católico, reverencia demais o Jesus Cristo. Mas quem foi Jesus no olhar da história? Nós temos aí as 3 grandes religiões do mundo. Para os judeus, né, a religião que antecede o cristianismo, Jesus era um profeta e não um Messias. Jesus é denominado Messias para o cristianismo. E qual a diferença de profeta para Messias? O profeta, ele antevia os acontecimentos, enquanto que o Messias é denominado aquele que é o Filho de Deus, né, como Supremo Criador, e que veio para o mundo estabelecer uma nova forma de governo. Já para o Islã, né, os muçulmanos, a partir de Maomé, Jesus é um grande profeta, mas não o Messias. Infelizmente, isso são os ingredientes que já deram muitas guerras, muita gente já morreu por conta de conflitos dessa natureza, né? Para a história, Jesus, como personagem, né, é um mito, foi um homem que trouxe uma proposta também de uma revolução nos costumes. Revolução da palavra, né? Exatamente, na Judéia, na Palestina, e foi um homem também que teve uma iniciativa política, né? Nós temos o questionamento
de Cristo nas suas andanças na região da Judéia, na Palestina, em relação à opressão que o governo romano fazia naquele momento na história em cima do povo judeu, né? Jesus também tem na sua face política o fato de que ele vem da genealogia de Davi, né, que foi um dos maiores reis de Jerusalém, Davi e Salomão. Então Jesus faz parte da casa real de Davi. E um detalhe já da história, Erlo. No ano 37 a.C., o Império Romano deu um golpe de Estado em Jerusalém e destituiu o rei, né, que era quem governava. Se não tivesse havido esse episódio, o trono seria naturalmente, né, pela linhagem real, ocupado por Jesus Cristo. Então um reino que somaria as duas partes, a parte espiritual divina e um reino humano, no sentido político de ser. Interessante, né? Urbano, tem um fato na história que a gente, conversando com você trouxe esse tema pra gente, que é o fato de José, né? O pai de Jesus aí. E o carpinteiro. Aí, no fato da história que a gente acostumou desde criança, né, a passar essas informações, era que era um camarada pobre, né? Era aquele que viveu ali e tal. E você relata, traz um outro José da história. Como a gente pode levar para casa essa informação? Nós temos a narrativa dos evangelhos, os dois evangelistas, né, Mateus e Lucas, que fazem exatamente a narrativa do processo, né, da união de José, né, com Maria. E aí tem N detalhes da história. O primeiro fato é que Maria era uma jovem menina com 13 anos de idade, né, filha do casal Ana e Joaquim, naquele momento da história. Ela, desde criança, do nascimento, foi consagrada, né, a viver uma vida de orações. Assim como a gente tem ainda os costumes, né, das freiras que se dedicam à clausura, enfim. E José, que na realidade não era esse jovem bacana como a gente vê nas pinturas, né? José era um homem com 62 anos e era sim um homem que trabalhava com estruturas de madeira, mas não era um carpinteiro, Erlon. Qualquer não, né? Não, de fazer tamborete, mesinha, não. E tem uma prova técnica disso. No recenseamento que o governo instituiu, e foi essa a razão pela qual José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém, né, o local onde, pelo relato histórico, Cristo nasceu. Nesse recenseamento, José foi classificado como técron. Técron é uma palavra grega que significa grande empreendedor. Ele era assim, do ramo de madeiras, mas não era esse homem pobrezinho, humildezinho. Uma outra prova disso é o fato de que, na narrativa de Mateus, eles saíram de Belém e foram para o Egito, onde passaram provavelmente 4 anos. Naquele momento da história, o Egito tinha uma lei em relação a estrangeiros. Só aceitavam estrangeiros em 2 condições. Ou quando eram escravos, quando o governo egípcio, né, dos faraós, das pirâmides, iam para outro país, outra comunidade, ganhavam uma guerra, os prisioneiros iam trabalhar como escravos no Egito. Ou, no segundo momento, se o estrangeiro permanecesse no Egito, mas com condições econômicas suficientes para não precisar do trabalho nem do dinheiro da economia egípcia. Então, sendo verdade a narrativa da Bíblia, né, de que, segundo Mateus, a Sagrada Família foi para o Egito e lá viveu, então ele viveu às custas da condição econômica muito boa que ele tinha. 4 anos, no caso. Exatamente. Né? Aí tem uma diferenciação. Mas não eram pobres? Não. Fizeram uma opção pela pobreza. É diferente de ser pobre. Então ele, um homem como um grande empreendedor, tinha toda uma estrutura econômica muito boa e dela viveu. E foi assim também que ele, a partir do casamento com Maria, sustentou a família de 6 filhos. Na narrativa histórica, José tinha 6 filhos, 2 mulheres e 4 homens. Pela investigação histórica, e aí a gente tem institutos universais de histórias, como por exemplo os documentários no canal History, no National Geographic, é denominado que nos antepassados de José, quando ele casou com Maria, ele provavelmente era um senhor viúvo e aí tinha exatamente esses 6 filhos. É que na realidade, existe uma... que tornou-se uma tradição, né, inclusive com todo o respeito que tenho, mas a tradição católica que insiste na questão da virgindade, né, da pureza de Maria. Mas sexo não é pecado não, ele nunca foi. Verdade, e na Bíblia também não tem dizendo isso não. É um conjunto de tradições e para nós historiadores é quando entra o desafio entre a verdade científica e a tradição. A tradição é uma criação das sociedades e a verdade histórica, a nosso ver, é o ponto primordial exatamente dos estudos da história enquanto ciência. Debate super importante. Você está gostando, né? Tem muita coisa boa ainda para a gente tirar aqui sobre esse fato histórico. A gente já falou do Jesus revolucionário, o Jesus político, o Jesus mito, o Jesus Deus, todos os Jesuses aqui na ótica do historiador, professor Urbano, aqui em Caruaru. A gente vai para o nosso bloco, daqui a pouco tem muito mais. Vamos falar sobre essa história de Papai Noel, árvore de Natal. Vamos desmistificar muita coisa que você que está do outro lado talvez não tenha conhecimento. Sai daí não,
Daqui a pouco a gente volta. Voltamos ao nosso programa Impressão Cultural aqui na TV Pernambuco. Mandar um abraço para você que está assistindo a gente aí no Grande Recife, na área metropolitana, você de Petrolina, de Caruaru, aonde o nosso sinal chega. Um abraço do poeta Erno Cavalcante. Hoje aqui o programa recebendo professor, historiador, comunicador social também, professor Urbano aqui em Caruaru, falando tudo sobre esse tema natalino. Já entramos no primeiro bloco, nessa parte histórica do Jesus, e agora vamos falar sobre essa questão do Natal, presépio, Papai Noel, muita coisa boa para Urbano aqui falar para a gente. Urbano, essa história de Papai Noel, muitas vezes as pessoas... Que não está na Bíblia, né? Eu queria que você fizesse um relato histórico, porque muitas vezes as pessoas trocam nesse momento o Jesus pelo Papai Noel, né? Exatamente. O Papai Noel é um personagem que eu particularmente não tenho muita simpatia, né, a partir do momento que descobri os detalhes históricos. Primeiro deles é que Papai Noel não está na descrição dos evangelistas Lucas nem Mateus. Ele não participou, ele não assistiu absolutamente nada do nascimento de Jesus Cristo. O segundo aspecto é que Papai Noel surge na história 400 anos depois de Jesus Cristo. Ele foi um personagem, né, humano, na realidade. Ele era um bispo na Turquia, chamava-se Nicolau. E tinha um detalhe positivo, o fato de que ele promovia uma ação social naquele momento da história. Ele coletava durante todo o decorrer do ano donativos, né, das pessoas de melhor condição, casacos, lençóis, travesseiros, né, alimentos não perecíveis, e juntava esse material todo, e no final do ano ele distribuía com as pessoas de menor condição. É exatamente essa a limitação do Papai Noel. Do personagem. Exatamente. Só no início do século XX, em 1931, é que uma empresa, né, de refrigerantes que está nascendo nos Estados Unidos naquele momento, 1931, aproveitou esse personagem e lançou uma campanha de propaganda no Natal. E aí fez uma alteração na imagem dele, que na realidade não era aquela vestimenta vermelha, etc. O Papai Noel personificado hoje, ele tem uma regra visual. Ele usa uma roupa vermelha com detalhes brancos e pretos. E essas cores são a logomarca desse famoso refrigerante. E pode dizer o nome dele, viu, Urbano? A bendita Coca-Cola. Quer dizer que a Coca-Cola influenciou no processo da criação desse personagem. Um personagem histórico que colocou como seu garoto propaganda. E a mim, particularmente, eu tenho uma certa aversão ao Papai Noel pelo fato de que o Papai Noel é um personagem extremamente capitalista, um personagem que aí, eu assino embaixo nas suas palavras, infelizmente, na tradição das pessoas, ele tem mais importância do que o personagem central, que é exatamente Jesus Cristo. A gente celebra Natal. Natal vem da palavra natividade, ou seja, é nascimento. E o Papai Noel também nunca nasceu em dezembro. Daqui a pouquinho a gente explica os detalhes dessa história. E esse personagem, né, ele não é uma popular, porque ele não dá presente para os pobres. Não chega para todo mundo, né? Exatamente. Papai Noel não sobe no morro, nem entra no barraquinho no favela. Ele está no lugar mais bacana, no shopping, e ele também não dá presentes a ninguém. Ele vende presentes e recebe por isso. Ele vende ilusões, né? Exatamente. Então é um personagem essencialmente capitalista que não tem nada de cristão. É isso aí. A gente, quando lembra de Papai Noel, a gente lembra do poeta Reginaldo Melo, na poesia dele, que diz: Papai Noel não visita crianças pobres demais. Onde Reginaldo Melo estiver, lá na eternidade, um abraço ao grande poeta Reginaldo Melo. Urbano, você falou de uma coisa interessante, o calendário. Né, 12 meses, mas nas suas pesquisas descobriu aí que não eram 12 meses. Então, provavelmente, Jesus não nasceu em dezembro. Não é provavelmente não. Cientificamente é impossível que ele tenha nascido em dezembro. E a gente tem duas certezas. Primeiro, pelo relato dos evangelistas, e segundo, pela contagem do tempo naquela época. A data de 25 de dezembro foi escolhido 400 anos depois do nascimento do personagem. Olha! É verdade. E foi uma tradição, né, que a Igreja Católica instituiu dentro do seu calendário festivo. 25 de dezembro, naquela região do mundo, era celebrado, bem antes de Cristo, uma festa pagã, né, chamada solstício de inverno. Que danada que é isso? É o dia do ano que o sol passa mais tempo iluminando a terra. E aí pegaram o simbolismo, né? Então, olha, vamos anunciar Jesus como o sol de um novo tempo. Né? E a partir da tradição da igreja, século IV, aí sim definiram que foi 25 de dezembro, mas não foi. A gente tem na narrativa dos evangelhos dizendo que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo com as suas ovelhas
e foram anunciados também pelos anjos. Os pastores jamais iriam para o campo, Ergo, no inverno, porque o inverno lá, além de ser muito frio, tem neve, enfim. Então, fazendo a montagem também do calendário, o que é também um grande desafio, o trabalho de calendários, a gente chega à conclusão de que os historiadores, né, os maiores pesquisadores do mundo, chegaram à conclusão que Cristo nasceu entre a segunda quinzena de março e a primeira semana de abril. Essa data definida não existe, mas todas as conjunturas, tanto de textos bíblicos como de contagem do tempo, Jesus nunca jamais nasceu dia 25 de dezembro. É exatamente o que dissemos. É aquela diferença entre a certeza, né, científica como a tradição. É uma tradição. Cientificamente não foi assim. Urbano, e me diz uma coisa, e como contar a verdade para essa nova geração? Essa nova geração aí de internet, né, dos tablets, dos WhatsApps, essa nova geração que tem um acesso muito forte à informação, coisas que a gente, há 30 anos atrás, não tivemos. Como contar essa história? Por que essa história não chega em sala de aula? Por que essa história não é aqui falando mal de religião A, claro, religião B, mas num fato histórico, científico, comprovadamente, como levar isso para a verdade? Na realidade, a formatação das igrejas, aí todo o respeito que tenho por todas as denominações, mas as igrejas trabalham com a fé. A fé que muitas vezes descamba para o imaginário e para a criatividade. Né? Aquilo que dissemos inicialmente. Existe uma série de tradições. Tradição é aquilo que é criado por uma minoria de pessoas e que é repassado para as grandes massas. A tradição, geralmente, ela é bem diferente da verdade histórica. E aí o mundo vive exatamente esse, digamos, no bom sentido da palavra, esse permanente conflito. Sempre vai haver, né, a busca pela verdade do fato histórico, mas a tradição é a coisa que o povo gosta mais. As pessoas se apegam mais às tradições. E um outro detalhe, as pessoas não fazem muito questionamento. Né? A gente tem, a geração atual, ela tem canais que a nossa não teve. Né? Por exemplo, você tem no YouTube aí que é atualizado diariamente. E pode ir nas fontes de pesquisa, exato, né? Onde está a fonte, né? Perfeitamente. Você tem acesso às principais bibliotecas do mundo, hoje estão disponíveis online. Então, a minha dica é a gente estimular nas pessoas a autonomia de pensamento. É você não pensar pelo que eu estou dizendo, mas a partir da minha fala, né, você adquirir a sua capacidade de pensar, tomar gosto e fazer a pesquisa. Aí você vai se deparar com a verdade. Não quero com isso, né, danificar a tradição de ninguém, não, pelo contrário. Respeitamos por demais as tradições, mas entendendo que elas são criações de minorias. A verdade científica e histórica é o que vale, né, para a gente repassar para as pessoas. Está gostando desse debate? Debate super importante aqui na TV Pernambuco, com um professor, historiador, professor e meu amigo Urbano, José Urbano, que também é integrante da Academia de Letras de Caruaru, tem livros lançados, tem muita coisa boa. A gente vai para o nosso bloco, daqui a pouco a gente volta, a parte final vai pegar fogo aqui na TV Pernambuco. Voltamos com o nosso programa Impressão Cultural aqui na TV Pernambuco, recebendo o professor historiador Urbano, José Urbano, hoje falando, desmistificando esse termo Natal. Já falamos aqui sobre Jesus Cristo, Jesus na parte histórica. Urbano, a gente tem árvore de Natal, peru, não é? As ceias de Natal, presépio. Tenta explicar isso aí, Urbano, pra gente. Num contexto, né, fazendo um pacote de tudo, Erlo, a história, ela nos conta que a árvore de Natal foi criada por Martinho Lutero, que era um monge católico e em seguida fez a chamada Reforma que era o próximo, ia ser o próximo Papa, né, na história, né? Ele fez exatamente a chamada Reforma Protestante. Ele era alemão e a lenda conta que na casa dele tinha um primeiro andar. Ele dormia, né, no quarto em cima e quando abria a janela, ele via muitas copas de pinheiros. E aí ele teve uma ideia de, para ensinar as crianças naquele momento, o simbolismo do Natal, ele adota a copa de um pinheiro, né? Essa árvore que a gente conhece e leva para ornamentar a nossa casa. E aí tem toda uma razão. Como era no primeiro andar, ele via as estrelas, né, por entre os galhos do pinheiro. E ele teve a ideia de substituir as estrelas por lanternas, não, por velas, né? Até porque não havia iluminação naquela época. Então, quando a gente põe a árvore na nossa casa com o famoso pisca-pisca, é um simbolismo das estrelas que ele via durante as noites. E o fato de que o pinheiro ele tem um formato triangular. No entendimento desse cidadão, Martinho Lutero, ele explicava às pessoas que o formato triangular representava as três personalidades da Santíssima Trindade, né? Deus Pai,
Jesus e o Espírito Santo, e também os 3 personagens da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Essa tradição começa na Alemanha a partir de 1510. Aí a ceia de Natal entra onde? E o peru? O peru Esse peru é danado mesmo, Inclusive tem uma polêmica, eu lembro que quando eu era menino de colégio, a gente dizia, mas peraí, como é que a missa é do galo, mas quem morre é o peru? A questão da missa do galo é que na tradição, não existe uma prova científica, histórica, mas na tradição o galo provavelmente cantou na noite do nascimento de Cristo, anunciando, né, o nascimento dele. É por isso que a missa novo tempo, né? Exatamente, é por isso que a missa é do galo, ou seja, é celebrada à meia-noite. E por que o danado do peru é que morre, Urbano? O peru entra na história a partir de 1492, os navegadores espanhóis, né, e a gente tem como o maior deles Cristóvão Colombo, saiu a serviço do governo da Espanha e veio colonizar o continente americano, a partir da América Central, México, etc. E na volta ele para a Espanha, ele levou alguns perus que na Europa não havia, e deu de presente ao seu rei, ao rei da Espanha. E o rei ficou admirado com aquilo, né? Disse, poxa, que galinha tão grande, a gente não tem isso aqui. Como era a época do Natal, o rei juntou todos os seus amigos, né, convidou os navegadores para tomarem parte também da ceia e serviu aquela ave grande e suculenta. A partir daí, o peru entra como exatamente a especiaria, né, do Natal, na ceia do Natal. É isso aí, o professor Urbano tem muito conhecimento. O presépio, viu? O presépio, né, Urbano? Vamos entrar logo nesse debate do presépio, Urbano. Vamos lá, o presépio, ele, inclusive, aqui no Alto do Moura, né, tem uma exposição, né, dos presépios natalinos que são belíssimos. Né? Fantástico. A arte da nossa gente feita da forma mais pura e mais bonita. O presépio surge na história no ano de 1223. É uma criação de outro personagem católico, né, São Francisco de Assis, aquele personagem que nasceu em Portugal, faleceu na Itália e que é denominado pela Igreja Católica como o santo protetor dos animais. E no ano de 1223 ele montou aquele presépio, né, a partir da narrativa dos evangelhos de que Cristo nasceu numa manjedoura. Outra coisa, Cristo nunca nasceu num estábulo. Sim. E também não tinha boi e vaca, até porque seria anti-higiênico, né, não tem sentido isso, não tem essa narrativa na Bíblia. Isso foi uma criação de Francisco de Assis. E aí tem 4 animais que ele colocou na cena. Nós temos um boi, né, o boi representa a força do povo judeu. Nós temos as ovelhas, que representam Cristo como o Cordeiro do mundo. Nós temos o galo, né, esse personagem que provavelmente cantou na noite de nascimento de Cristo. E nós temos o burrinho, que representa a humildade, já que a mensagem de Cristo começa pelo povo mais simples da Galileia, pescadores, agricultores. Então esse cenário é uma criação de Francisco de Assis. Não procure na Bíblia que você não vai encontrá-lo. Eita, Urbano tá falando muita coisa boa. E você que está em casa, não se sinta chocado, não. A gente está aqui falando na parte histórica. É importante levar para você que está em casa essas informações que muitas vezes não chegam no nosso livro didático, que muitas vezes não chega na nossa casa e muitas vezes é colocado para a gente sem a gente ter uma resposta, uma contra-resposta, como diz. Urbano, tem um fato agora que vai gerar polêmica, eu sei que isso vai gerar. Tem uma polêmica aí que é importante, né? Que é essa história do Jesus bonito, o Jesus dos olhos azuis, cabelo bonito. Tem uma parte na Bíblia que diz que Jesus era seco como a raiz de uma planta. Até porque naquela região, muito sol, deserto e tal, eu acho que Jesus não ia sair tão bonito, não desmerecendo a boniteza interna dele, né? Claro, pois é. Mas que personagem é esse que a gente tem nas nossas casas, nos quadros, andando com ele? Como é que surgiu essa história aí, Urbano? Olha, aquele seguramente não é o retrato de Jesus Cristo, né? Mas uma criação do folclore das pessoas ao longo dos anos. O documento que nós temos em relação, provavelmente, a Jesus, na Itália, né? Consta o chamado o manto de Turim, ou seja, um tecido longo de linho que provavelmente envolveu o corpo de Jesus e que já foi estudo, né? De alguns institutos internacionais, mas também não é possível fazer exatamente o retrato perfeito dele. Jesus, na sua época, não foi pintado por nenhum artista, por nenhum pintor. E esse personagem que estamos vendo aí, né, na imagem, ele na realidade não é Jesus Cristo, com todo respeito e sem querer desencantar as pessoas. Lógico, mas esse personagem, se você procurar na história, ele se chama César Borgia e era filho do Papa. E aí você pode, mas o Papa tinha filhos? Esse teve. O Papa Rodrigo Borgia, espanhol, né, e esse Papa começa a reinar no ano de 1492. E esse Papa era um homem extremamente vaidoso, né, ele gostava muito do poder e teve a ideia de, a partir do retrato do filho dele, distribuir com as pessoas e que aquele ali seria Jesus Cristo. Mas não foi, aquele é o modelo, né, aquele cidadão é o César Borgia. De homem bonito e tal, né? E aí, se você procurar das suas pesquisas e não encontrar um texto referente a Rodrigo Borgia, você coloca lá Alexandre VI,
o Papa. E esse Papa Alexandre VI foi aquele que a gente estuda, Erlo, na quarta, quinta série, que assinou o chamado Tratado de Tordesilhas, né, dividindo o continente americano, né, o Brasil está inserido na América Central, do Norte e do Sul, e o Papa dividiu esse continente entre a Espanha e Portugal. E arrumou uma briga naquele momento da história com o Henrique VIII, o todo-poderoso rei da Inglaterra, que, né, bateu de frente com a autoridade dele e questionou. Eu quero que Vossa Santidade me apresente uma procuração assinada por Deus, dando o direito ao senhor de dividir o mundo como se fosse um bolo. E aí é a guerra do poder, enfim. Mas esse cidadão, essa imagem que as pessoas têm todo o respeito por ela, é exatamente de César Borgia, que era filho do Papa Rodrigo Borgia. Não é nem nunca foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca foi pintado por artista nenhum. Urbano, estamos chegando à reta final do nosso programa. Para o pessoal que está em casa, os religiosos, seja ele da religião qual for, qual a mensagem que o professor Urbano deixa para as pessoas? O Jesus crucificado, o Jesus Salvador, o outro novo ano que começa agora, a partir de 2017, o que é que o professor Urbano deseja para essas pessoas que estão em casa? Independente do credo religioso, Erlo, aquele exemplo do Jesus Cristo que andou com os pobres, com os pescadores, com os agricultores, aquele homem que dividiu pães e peixes com os mais famintos, aquele homem que no momento que estava com as pessoas indesejadas na sociedade nunca condenou ninguém e que deu aquela excelente resposta: o médico existe para os doentes, né? Nós seres humanos estamos aqui para aperfeiçoar a nossa alma, a nossa convivência. Se a gente conseguir, independente do credo religioso, encontrar a nossa paz interior e a partir dela fazermos o bem, nós estaremos vivenciando e multiplicando todos os dias, não só a mensagem e a prática de Cristo, mas o Natal. Que o Natal não seja um momento só de troca de presentes, que não seja aquilo que eu já ouvi algumas pessoas dizer, isso é uma solidariedade fajuta, me fez mal o ano todinho, no Natal vem me dar um presente. Não, então que o Natal a gente possa reproduzir todos os dias da nossa existência, aí sim estaremos fazendo o mundo melhor. É isso aí, professor Urbano, obrigado por ter vindo. Valeu pela sua pesquisa. Que coisa boa, né? O professor Urbano deu um show aqui pra gente. E a gente fica aí no desejo que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse relato histórico. Quero desejar a você tudo de bom, que em 2017 estaremos sempre unidos aqui na TV Pernambuco, levando a mensagem da cultura, da informação e de muita coisa boa que vai chegar por aí. Um abraço, tudo de bom e até o próximo programa.